Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos do Evangelho de Lucas. Gostaria que, se você não tiver nenhum problema de saúde, puder ficar de pé mais um pouquinho, para que nós possamos fazer a leitura de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui da minha Bíblia diz: Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isto, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo de meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Pode sentar. Muito bem, amados. Hoje eu quero falar com você a respeito da fé que agrada a Deus. Lá no livro de Hebreus, você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, capítulo 11, no versículo 6, assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É isso que diz na Bíblia a respeito de fé. Por que eu estou falando sobre uma fé que agrada a Deus? Porque se fala muito sobre fé hoje em dia, né? Se fala bastante sobre fé, mas muitas vezes o que as pessoas falam sobre fé tem a ver com aquilo que elas pensam, o que elas acham, da maneira que elas imaginam. Cada um tem a sua maneira de pensar. Inclusive as igrejas, as religiões, cada um diz o que bem entende sobre esse assunto. Mas o que a Bíblia fala sobre a fé? Esse texto não é um conceito sobre fé. Esse texto fala de um homem de fé, de alguém que exerceu fé em Deus, fé bíblica. Por isso que eu chamo de a fé bíblica, porque ela é algo que vem da própria palavra, e nós vemos o próprio Jesus dizendo: olha, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E ela tem um fruto, ou algumas ações que esse homem tomou, para que nós possamos entender, irmãos, o que é fé diante de Deus. Em primeiro lugar, fé, assim como eu falei semana passada sobre relacionamentos, não é algo que a gente inventa. Não foi a IPI do Brasil que inventou a fé. Não é a igreja que inventou a fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, no Velho Testamento e no Novo, na realidade, se você for traduzir a palavra fé, ela tem inúmeras traduções, porque ela está sempre ligada à pessoa de Deus. A fé tem a ver com a confiança que nós temos naquilo que Deus fala. Quando Deus fala algo e você crê verdadeiramente, sem duvidar, na palavra de Deus, isso é fé. Isso é fé. A fé está ligada a Deus, não está ligada a nós. Não é o que eu acho sobre Deus, é a minha convicção, é aquilo que Deus trabalha no meu coração e eu de fato
caminho na direção daquilo que Deus estava dizendo, ou acredito naquilo que Deus falou, e pronto. Isso é fé. E este homem aqui, que nós não sabemos quem é, eu não vou dizer para você que eu vou contar para você a história de quem ele era, da onde ele veio, para que você diga, poxa, agora ele vai falar algumas coisas importantes sobre o texto. Eu vou ser bem honesto para você, eu sei que ele era um centurião, era um homem que comandava 100 soldados, mas eu não sei de onde ele era, nós não sabemos onde ele era, e Mateus fala sobre ele, mas ninguém sabe de onde ele realmente era. Ele era um romano, provavelmente, ou alguém ligado ao Império Romano, e governava um grupo de soldados, 100 soldados, mas é só o que nós sabemos. Agora, esse homem demonstrou algo que Jesus falou e disse, olha, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E o que levou Jesus a ficar admirado? É interessante, irmãos, que em primeiro lugar, esse homem, quando ele foi ter com Jesus, e nós vamos fazer uma comparação das pessoas que entraram em contato com Deus lá no Velho Testamento, ele não foi ter com Jesus como Moisés viu o Senhor lá no monte, que viu aquela sarça, e a sarça ardendo, e de repente ele enxergou a glória de Deus, e Deus falou com ele, ele estremeceu. Ou a experiência de Elias lá no monte, quando o Senhor falou com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Foram experiências gloriosíssimas, que poderiam dizer, bom, ali realmente a pessoa saiu dali totalmente mudada, porque foi uma experiência gloriosa, era algo sobrenatural. Quando Ezequiel viu a glória de Deus, o trono de Deus descendo lá na Babilônia, onde eles estavam, ficou impressionado, ele olhou, ele enxergou e viu coisas incríveis. Aí você vai dizer, bom, ali realmente a pessoa sofre um impacto. Não, quando o centurião foi pedir algo a Jesus, ele foi lá falar com um homem de carne e osso exatamente igual a ele. Jesus estava ali em forma humana, ele era bem humano mesmo. E é interessante que a atitude que eu vejo em primeiro lugar, que demonstrou uma atitude de fé, que para nós é importante entender a fé bíblica, irmãos, como a Bíblia mostra o que é ser uma pessoa de fé, é que ele agiu com Jesus com toda a reverência. Ele não chegou em Jesus, pois é, tal, eu quero. Ele chegou com cuidado. Ele chegou de uma maneira totalmente diferente do que poderia chegar. Afinal de contas, Jesus era um desconhecido. Mesmo que ele soubesse, ouvisse falar algumas coisas sobre Jesus, Jesus era um desconhecido. E ele era um romano. Ele poderia muito bem chegar, ou simplesmente até mandar pessoas e dizer, olha, eu sou o centurião, vai lá e resolve a situação do meu servo. Mas a Bíblia diz que ele mandou os amigos dele e disse, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu não tive nem coragem de falar contigo. Ele demonstrou uma atitude totalmente anormal. E se nós formos pensar que nessa mesma cidade de Cafarnaum, quando Jesus entrou na sinagoga, lá no capítulo 4, se não me falha a memória, Jesus quase foi apedrejado pelos filhos de Israel por ler um texto de Isaías e dizer assim, eu estou dizendo para vocês, nas minhas palavras, que se cumpriu as escrituras. Nesse momento eles olharam para Jesus e disseram, sim, esse aí que é isso. Ele leu o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, e se eu afirmo a vocês que as escrituras se cumprem agora. É interessante que o povo que estava lá quase apedrejou Jesus e tentaram jogá-lo, né, na cidade, tentaram jogá-lo numa pirandeira lá, mas não conseguiram. Mas esse homem não, ao contrário, foi diferente. O que ele fez? Ele chegou, enviou os amigos e disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Irmãos, quando a gente fala de fé, do ponto de vista da Bíblia, nós temos que entender que a verdadeira fé faz com que nós reconheçamos quem é Deus e quem somos nós. Quem é Deus? Deus é Senhor. Ele é Senhor. Jesus é nosso amigo? Jesus é nosso amigo. Ele nos ama, Ele nos trata com amor, mas Ele é Senhor. Ele não é qualquer coisa. A verdadeira fé, irmãos, leva-nos a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer um Deus glorioso, um Deus que não é um Deus qualquer, banal,
que você pode falar a hora que você quiser, o que você quiser para Ele, está tudo certo. Você pode falar tudo o que você quiser para Ele, mas sempre nós temos que entender que Ele é o Senhor, que é alguém diferente de nós. E é interessante que esse homem misteriosamente chegou em Jesus e falou de uma maneira, se expressou para Jesus através dos seus amigos de uma maneira que era o que Deus queria que Israel fizesse. O que Deus queria que Israel fizesse quando eles encontrassem o Messias. É o que o pastor hoje falou de manhã quando eles entraram lá em Jerusalém. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. O Messias era uma promessa para Israel. E Jesus estava colocando claramente ali diante deles, claramente estava mostrando quem ele era. Mas os filhos de Israel olharam e não viram nada. Eles não viram nada. Jesus, mais tarde, falou isso, que Isaías tinha dito isso. Vocês vão olhar e nada vão ver. Que os olhos de vocês estão cegos, o coração está endurecido, os ouvidos estão obstruídos. Irmãos, quando nós falamos em fé do ponto de vista da palavra, isso deve produzir em nós uma reverência com relação à pessoa do Senhor. Reverência não é aquele formalismo bobo de querer só ficar falando coisas bonitas para Deus. É reconhecer dentro do nosso coração que Deus efetivamente é Senhor. Ele efetivamente é Senhor. Ele é dono. Ele é absoluto. Ele é único. E por isso nós temos que nos chegar a Ele. Porque veja só, ainda que Ele usou palavras, ou que possa até ser considerado que Ele pode ter sido muito formalista, mas veja que Ele não deixou de pedir nada a Jesus. Eu não estou falando que nós temos que ficar escondidos com medo de Deus, mas nós temos que entender que nós estamos chegando na presença de um Deus realmente santo. Realmente santo. De fato, Jesus não é Deus. Eu não mereço que o Senhor more na minha casa, ou sequer coloque os pés dele na minha porta. Isso, irmãos, é um reconhecimento que a igreja está perdendo. E muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé em Deus. Mas se nós temos verdadeira fé em Deus, nós temos que reconhecer quem Deus é. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 17 e 18, quando João, depois de ver o Senhor Jesus glorificado, ele viu o Senhor Jesus com os olhos como chamas de fogo, o rosto como a luz ao meio-dia, os pés como bronze polido. Ele viu coisas assim incríveis. Diz que da sua boca saía como uma espada. Algo tremendo. No versículo 17 diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Jesus. O João ouviu, estremeceu. Ele disse: não tenha medo. As palavras de Jesus, eu posso estar sendo romântico, mas quando eu leio a Bíblia, irmãos, e eu posso fazer isso porque eu sou um leigo. Talvez quem é teólogo já tenha outra visão um pouco mais, mas eu posso fazer isso, eu posso ler, e quando eu leio essas palavras de Jesus, eu vejo Jesus em vários momentos, dentro das Escrituras, o Apocalipse, quando a gente vai lá para procurar muita coisa que não tem nada a ver, mas não encontra Jesus dentro do Apocalipse. E quando eu encontro Jesus dentro do Apocalipse, eu vejo Jesus dizendo: não tenha medo. Você não tenha medo, viu? De fato, ele disse: eu de fato sou. Eu sou, mas não tenha medo. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho a chave da morte e do Hades, ou do inferno. O Senhor tem todo o poder, mas disse: não tenha medo. As palavras de Jesus são incríveis, mas João, quando viu, estremeceu. E nós, irmãos, quando cremos no Senhor, devemos entender que o Senhor não é simplesmente mais um anjo, mais uma figura, mais um mito, mais uma mitologia, mais uma história inventada. Jesus efetivamente é o Senhor. E quando esse homem se aproximou de Jesus, ele se aproximou com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o cuidado. Senhor, eu sei que eu não sou digno nem do Senhor entrar na minha casa. Nem mesmo eu fui me apresentar pessoalmente. Apenas diz uma palavra, e o vosso servo será curado. Irmãos, que coisa incrível. E veja que Jesus não disse: mas que homem bobo. Mas que homem mais bobo. Jesus disse: mas que cara mais bobo. Mas ele disse: olha, nem mesmo em Israel
E olha que o Senhor queria que o povo de Israel ouvisse isso. Ele queria ouvir isso dos filhos de Israel. Ele queria ouvir essa humildade, esse reconhecimento de pecado, de pessoas que estavam ali vivendo numa situação ruim. Eu sei que eles estavam debaixo do peso da escravidão, do domínio de Roma, mas o Senhor queria um povo quebrantado, transformado. Por isso que Ele enviou os profetas não vieram antes para ficar falando besteira, eles vieram para preparar o caminho. João Batista foi o último, e ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho, preparem estradas para o Senhor passar. O povo deveria estar pronto, mas o povo não está. Quando nós falamos em fé bíblica, irmãos, nós falamos de um grupo de pessoas que realmente reconhecem que o Senhor é quem Ele diz que é. Jesus Cristo é o Senhor. A verdadeira fé nos leva a reconhecer isso. E temos uma atitude de gratidão a Deus, mas de humildade, uma atitude de reverência diante de Deus. O Senhor não pode ser insultado por nenhum de nós. Ele tem que ser reverenciado e adorado na beleza da sua santidade. Esse homem nem viu, ele não viu nada. Ele viu a cura. A Bíblia não mostra. Ele não viu Jesus transfigurado, ele não viu Jesus ressurreto. Era no início do ministério de Jesus. E ele teve uma atitude reverente. Uma outra questão importante, irmãos. Nós vemos que ele fez um apelo pela cura do seu empregado, não com base na autoridade que ele tinha, depois eu posso explicar para você, mas com base na autoridade do próprio Jesus. Porque é uma coisa que a gente tem que entender. Ele era um centurião romano, uma pessoa que com certeza ele não era o governador Pôncio Pilatos, ele não era o Herodes, mas ele representava Roma. E não pensam vocês que naquela época era diferente de hoje. As pessoas se aproveitavam. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente que põe uma farda aí de polícia e depois começa a cutucar a população, a prender a galera, a colocar na parede, somente quando tem algum lugar que é meio suspeito, já costa na parede, a polícia, Ela se acha. Se acha. Ele podia se achar. Ele representava o Estado de Roma, ele representava o imperador Nero, que afinal de contas, o imperador Nero, não, desculpa, os Césares, não sei se era Nero, que eu acho que era Tibérios, que era o filho, que ainda estava aqui no governo. E os Césares, quando eles davam autoridade para você, era como se ele estivesse fazendo. Então o que acontece? Ele podia muito bem dizer: eu represento o Império Romano, eu não vou pedir coisa nenhuma. Eu vou dizer o seguinte: eu não sei o nome dele, eu vou inventar o nome dele aqui. Eu, Marco Aurélio, centurião romano, representante do Império Romano, digo a você, Jesus de Nazaré, cura o meu empregado, porque eu represento a autoridade romana. Não, ele não disse isso. Quando ele explica como ele entendia a autoridade de Jesus, ele disse: eu estou sob autoridade e tenho autoridade, pessoas que se submetem a mim. Ele na realidade estava explicando como ele entendia a autoridade de Jesus. Ele disse: olha, Senhor Jesus, ou Jesus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas. Isso, irmãos, é algo incrível. Nós, às vezes, por coisas muito pequenas, às vezes porque nós temos um carrinho melhor, uma casinha melhor, a gente começa a se achar. Ele tinha autoridade, ele poderia ter exigido coisas, mas é interessante que ele não exigiu, mas ele disse: eu sei que o Senhor pode. Irmãos, hoje em dia, e o pastor Fábio falou algo de manhã aqui bem nessa direção, existem algumas pessoas que têm ensinado para nós, graças a Deus, aqui não se ensina isso, mas você ouve algumas palavras que são palavras mágicas, aonde as pessoas dizem: se você falar desse jeito, Deus vai fazer. Diga isto, determine, bababá e barará, Deus vai fazer. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se nós estamos no controle, Deus não é mais Deus. Ele não é Deus. Então nós estamos enganados com relação às nossas convicções. O que esse homem disse foi o seguinte: eu estou debaixo de autoridade, eu sei. Sabe o que ele estava falando? Assim, falando de maneira bem geral. Ele disse: olha, quando eu vim para cá, quem me enviou foi o César. E ele disse assim: você vai lá e você mantém a lei e a ordem lá naquela região, tá? Não deixa ninguém fazer bagunça, tá bom? Ele estava a milhares de quilômetros dali. Sim, senhor. Ele veio,
E ele faz. O César não estava lá. Ele disse, eu sei. E eu sei que o Senhor tem muito mais autoridade que o César. É isso que ele estava dizendo, você é maior do que o César. Porque você pode ir lá na distância olhar e fazer. Irmãos, nós hoje vivemos numa época onde a fé cristã tem sido transformada em coisas que não dá para acreditar. Eu tenho visto muito crente que manda em Deus. E crente não manda em Deus. Crente se apresenta a Cristo. Esse homem, ele nos mostra claramente, se nós realmente vivemos uma fé que agrada a Deus, nós vamos entender que o Senhor é o dono de todo o poder. Nele reside todo o poder. Então nós vamos suplicar. Aí eu vou dizer, mas peraí, mas como é que lá na Bíblia os apóstolos usavam de tanta autoridade? Lembra de Pedro e João? Quando eles curaram aquele senhor que estava lá, aleijado? Sério, não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Tá, tudo bem. Primeira coisa que aconteceu, que o povo fez, saiu correndo atrás do Pedro. Não é assim que ele faz também? Tem um pregador famoso, opa, cura, Aí o Pedro no jornal disse, peraí, o que está acontecendo? Não, cura. Vocês acham que foi por causa da nossa santidade, do nosso poder? É por causa do nome de Jesus Nazareno que esse está aqui curado. Aquele que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E eles repetiram isso no meio do povo e 2 vezes no Sinédrio. Irmãos, eles eram homens de profunda fé, mas em momento nenhum eles disseram, é meu, o poder é meu, eu sou. Eles disseram, o poder pertence ao Senhor Jesus. É pelo nome dele, é por causa que ele foi à presença de Deus e clamou, e pediu ao Pai, e ele enviou o Espírito Santo, e é pelo poder do Espírito Santo que nós estamos fazendo isso. Jesus, quando expeliu demônios, e os fariseus disseram que expele demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios, Jesus voltou assim, não, eu estou expelindo demônios pelo dedo de Deus. Isso é a prova de que o reino de Deus chegou até vocês. O próprio Filho de Deus não acreditou qualquer tipo de autoridade para si mesmo. Não disse, não, eu sou o Filho de Deus, eu faço o que eu quero. Ele disse, não, eu estou expelindo demônios pelo dedo de Deus. O Espírito de Deus, ele está atuando através da minha vida. Isso é a prova de que o reino de Deus chegou até vocês, o governo de Deus chegou até vocês. O Pai veio aqui, está aqui purificando vocês, tirando os demônios do meio de vocês, libertando os filhos de vocês. Como nós estamos dizendo que é Satanás que está fazendo isso? Jesus ficou extremamente indignado. Irmãos, quando nós olhamos na Bíblia e nós vemos a atitude desse homem, isso fica claro, irmãos. Exercer uma fé bíblica não significa ser simplesmente querer que Deus faça coisas por você, mas significa que você crê no poder de Deus, na autoridade de Deus, que é o único que pode mudar. É o único. É como ele disse, olha, eu sei que o Senhor pode, mesmo à distância. Eu sei que havia barreiras. Se a gente fosse trabalhar as questões de barreiras e dificuldades que eles tinham naquela época, por exemplo, disseram que ele construiu uma sinagoga. É interessante, esse texto aqui diz assim, olha, ele construiu uma sinagoga. Mas os que não eram judeus não podiam frequentar as sinagogas. Porque as sinagogas precisavam de 10 homens para formar uma sinagoga. Mas os que não eram judeus, que eram chamados de prosélitos, eles ficavam do lado de fora. Eles não podiam participar dos cultos da sinagoga. Muitos deles eram chamados de prosélitos das portas. Ficavam do lado de fora. Provavelmente ele não entrava também. Mas ele era um homem generoso. Haviam barreiras de cultura, haviam barreiras de língua, havia muitas coisas. Mas nada disso está aqui. O que está aqui é um homem clamando e dizendo, o Senhor pode. Só fala uma palavra. E o meu servo vai ser curado. Irmãos, quando nós falamos de uma fé bíblica, nós falamos de um Deus a quem nós confiamos, que nele reside todo o poder. Não é algum poder, não é alguma coisa, não, mas eu tenho que arrumar uma palavra mágica que vai fazer com que Deus desperte. Lá no trono, a palavra é tal. Aí eu falo, aí Deus dá uma cutucada, opa, tá, então agora eu vou fazer. Nada disso, irmãos. Não existe palavra mágica. O que existe é um povo que crê. É um povo que crê. Esse homem creu e ficou para a história.
Tanto que lá no livro de Mateus, quando conta a mesma história, Jesus pega a história, a atitude dele de fé e acrescenta mais. Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte aqui, ó: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo ficou curado. Esse homem foi elogiado e Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai vir muita gente do Oriente e do Ocidente, vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Esses homens foram considerados homens de fé. Eles eram perfeitos? Não. Eles eram homens retinhos, justinhos. É só a gente pegar o livro de Gênesis ali que você vai ver que nenhum deles era perfeito. Nenhum deles era, não. Abraão era um homem assim, nunca cometeu um erro, nunca cometeu um equívoco. Não é isso que a Bíblia diz. Mas eram homens de fé. Homens que o próprio Deus testemunhou que eram homens de fé. Estão lá em Hebreus 11. São os heróis da fé. Eles eram perfeitos? Eles não eram. Mas eram homens que criam em Deus. Quando o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra. Isso parece uma coisa boba para nós hoje. Para pensar. Pensa na sua vida. Pensa na sua existência aqui em Joinville. Você vive aqui a vida inteira e alguém diz para você, que Deus fala para ti: olha, sai daqui, e nem dá endereço, porque nós podemos até sair de Joinville para outra cidade. Mas o Senhor disse: sai daqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. Terra que manda leite e mel. Uma terra maravilhosa, uma terra abençoada. Mas onde que era essa terra? Abraão foi porque confiou em Deus. Confiou em Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Deus disse para ele, ele pegou a família, pegou tudo que ele tinha e foi embora. Para pensar como é que ficava a cabeça das pessoas dessas. Esse velho está louco. 75 anos, uma mulher idosa. O que ele vai fazer? Onde é que tu vai, Abraão? Não sei. Deus falou que é para mim sair. Ele caminhou mais de 1.600 quilômetros para chegar onde ele precisava. É como daqui a Goiás, que me falei agora. 1.600 quilômetros. Gente, é muita terra. E olha só, ele foi homem de fé. E o Senhor Jesus comparou esse homem a essas pessoas. Comparou a Isaque, um homem de fé, que recebeu do pai dele, de Deus e do pai dele, a ideia da herança e manteve-se na terra. Comparou a Jacó, que apesar de todos os pesares, que foi um homem cheio de problemas, ele foi um homem que confiou no Senhor. E dele saíram as 12 tribos de Israel. Chamou Israel. Jacó passou para Israel. Irmãos, nós não somos diferentes. O centurião de Cafarnaum é eu e você. Somos as pessoas que não conheciam a Deus, que talvez não tinham grande conhecimento, mas que foram alcançadas pelo Senhor. E por isso nós devemos e podemos viver uma vida de fé. E vida de fé é isso. É uma confiança irrestrita em Deus. É o reconhecimento da soberania de Deus. Não precisa ter um templo suntuoso para você dizer sim, agora sim. Agora sim, agora eu reconheço. Nós podemos entender o nosso Deus na sua glória aqui onde nós estamos. Hoje de manhã o nosso culto, e agora este momento tem sido que foi uma bênção. Hoje de manhã, não sei se vocês perceberam, foram momentos incríveis que nós vivemos aqui hoje de manhã, nesse momento de Santa de Ceia, de Eucaristia. Foi um momento maravilhoso. Agora à noite, irmãos, um momento glorioso. O Senhor está aqui. Então nós podemos contemplar a glória do Senhor. E se somos um povo que crê no Senhor, nós vamos contemplar a glória desse Deus. Vamos exaltá-lo. E mais do que isso, podemos nos aproximar do Senhor com toda a confiança. Mas entendendo que Ele reside nele toda a autoridade para mudar. Pode ser a distância. Eu creio. Se você tem alguém doente na sua casa, você pode clamar ao Senhor e Ele vai tocar e vai curar mesmo. Vai orar por alguém que está em outro lugar aí, um parente, um filho seu que está fora da igreja. Ele pode estar lá nos lugares mais distantes da terra. O Senhor vai alcançá-lo. Esse homem creu e nós podemos crer, Senhor, em Ti reside todo o poder. Tu podes alcançar o meu filho aonde ele estiver. Ainda que ele esteja no meio de
pessoas que você vai dizer, olha, ele está no meio de má companhia, mas o Senhor pode mudar a vida dele, porque o Senhor tem todo o poder para fazer isso. Não é necessário nem que ele vá lá na casa do sujeito, ele pode fazer, porque ele pode, ele tem todo o poder. E isso é uma fé bíblica, irmão. Isso é uma confiança que não tem mais fim. Não tem fim. É uma confiança que não é uma confiança para aqui, nos nossos dias. Tanto que o Senhor Jesus diz que essas pessoas vão se sentar à mesa do reino de Deus. Vão se sentar, ou seja, para a eternidade. Não é algo que você acredita agora e é legal agora. É para sempre. Eu quero, irmão, que você leve isso no seu coração, na sua casa. Que você faça uma avaliação daquilo que você chama de convicção com relação a Deus. Não tente manipular a Deus. Não tente usar palavras mágicas para tentar levar a Deus a te convencer a Deus de mudar alguma coisa. Tenha a atitude desse homem. Uma atitude simples. Ele foi tão simples que tem gente que eu tenho certeza que pode dizer, olha, esse texto foi inventado. Porque uma pessoa com a autoridade que ele tinha para falar as coisas que ele falou com tanta simplicidade, com tanta tranquilidade, ele foi simples. Ele disse, Senhor, olha, eu sou rico, não sabe da minha casa. Não falou mais nada. Apenas disse uma palavra. O Senhor faz uma oração maravilhosa, uma oração extraordinária. Dê um berro agora aqui e diga, grande Deus, aí tudo mundo faz um negócio assim para eu entender. Não foi, ele diz apenas uma palavra. É como se ele dissesse, o Senhor dissesse assim, ó, está curado. E eu acredito. É duas, né? Aí foram duas, né? Mas eu estou falando algo simples. Tu dissesse, olha, tudo bem, está curado. E ele foi com aquilo no coração. Beleza. E nem foi ele, né? Foi os amigos. O homem disse, está curado. Está curado. Pronto, está bom. Era o suficiente. Irmãos, é algo incrível a confiança que esse homem teve no Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, faz uma grande oração. Eu sou romano, sou um cara acostumado com a estrutura, com toda aquela pompa do Império Romano, faz alguma coisa grandiosa. Ó grande Senhor, fala agora em nome. Faça isso, faz isso, aí sim, eu vou acreditar, porque eu sou romano. Ele disse apenas uma coisa. Irmãos, às vezes nós não cremos. Jesus disse algumas palavras na Bíblia, às vezes a gente não consegue entender a dimensão quando Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, mas Jesus falou isso para o povo de Israel. Falou para mim. Jesus falou para mim e para você. Vinde a mim. Eu quero. De maneira, todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Não, mas Jesus falou isso para os discípulos. Porque o Pedro, porque o João, porque o Bartolomeu, eles eram ele. E ele não falou isso para mim. Ele falou para nós. Todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E às vezes não acreditam. Nós não acreditamos. Que nada. Passo um monte de perrengue na igreja. Estou na igreja lá. Passo dificuldade. Eu já esqueceu. Não é verdade. Eu disse, eu não lanço vocês fora de jeito nenhum. Tanto que o apóstolo Paulo, bem velhinho, lá na cadeia, disse assim, olha, completei a carreira. Ele não estava no hotel 5 estrelas, não estava lá nesses lugares bonitos que a gente vê na televisão lá, né? Deitado, né? Tomando um banho numa piscina maravilhosa, aposentadão também, estava na cadeia, prestes a morrer. Ele disse, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou totalmente tranquilo, esperando o momento de me encontrar com o Senhor. Irmãos, quando nós falamos de fé, nós temos que entender que existem exemplos na Bíblia. Não é o único, nem é o único exemplo de pessoas que viveram pela fé e que demonstraram uma atitude diante de Deus totalmente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Eu não vejo isso, infelizmente, às vezes, os grandes pregadores falando na televisão e na internet, que poderiam falar para as pessoas. Às vezes eu noto muita arrogância. As pessoas têm que entender que essas pessoas se aproximaram do Senhor, assim como a senhora cananeia. Eu não gosto a mulher cananeia, uma senhora, mãe, que clamou pela sua filha. Jesus disse para a mulher, não é muito correto eu tirar a comida das crianças e pegar os cachorrinhos. Ela disse, olha, não importa,
eu sei, mas é que cai na boca dos teus discípulos aí, eu quero. Ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Uma pessoa que se aproximou de Jesus, reconheceu a sua vida. Outros tantos que se aproximaram de Jesus, o próprio Nicodemos, que era um homem estudioso, e que chegou a um ponto de dizer, olha Senhor, eu não entendo o que o Senhor está falando. Ele disse, de verdade, realmente você não entende. Você não está entendendo o que eu estou falando. É preciso que se nasça de novo. E ele aprendeu. Ou você acha que o testemunho chegou até nós por quê? Porque ele ouviu e ele entendeu. Pessoas que tiveram uma atitude diante do Senhor incrível. Incrível. Depois ele estava lá tirando o corpo do Senhor Jesus. Estava lá ele e os empregados dele tirando o corpo do Senhor Jesus. Ou você acha que ele estava correndo risco? Todos os riscos que você pode imaginar, ele estava correndo de tirar o corpo de um condenado à morte na crucificação. Todos os riscos. Mas ele estava lá correndo risco. Porque entendeu a mensagem do Evangelho. Porque entendeu quem era Jesus. Irmãos, uma fé bíblica nos leva a ter uma atitude diante de Deus, de amor, de humildade, de simplicidade com o nosso Deus. E essa é a verdadeira fé. Todas as demais coisas que são faladas aí fora, que envolvem arrogância, prepotência, palavras especiais, elas são coisas que foram criadas. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. O que é o que está aqui na Bíblia. E veja, Jesus elogiou. Deus se agradou. Disse, desta forma eu me agrado. E se ele se agradou dessa atitude desse homem, ele não vai se agradar de nós, irmãos. Se nós agirmos do mesmo jeito, nós tivermos a mesma atitude diante do Senhor, é claro que vai. Não vai ser preciso que a gente fale muita coisa. O Senhor vai fazer a diferença na nossa vida. E eu quero que você leve isso para a sua vida, porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O cristianismo não é igreja de obras. O cristianismo é uma religião, se nós podemos usar essa palavra, de fé, de convicção em Deus e não em pessoas nem em coisas. O cristianismo vive pela fé, pela convicção de quem Deus é, do que Ele fez, de quem Ele enviou, que é o Senhor Jesus, daquilo que Jesus falou sobre a vida do Espírito Santo, e que Ele colocou isso na nossa vida. Nós vivemos totalmente pela fé, uma confiança somente no Senhor. Se nós perdemos isso, e o inimigo está tentando tirar isso de nós, se nós perdemos isso, nós perdemos a essência do cristianismo. Não vamos mais confiar em Deus, então acabou o cristianismo. Tudo que nós fizemos aqui não tem sentido nenhum. Nós cantamos, nós não vemos o Senhor Jesus, mas pela fé, nós cremos na presença e na palavra dele. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou isso ressoa, isso tem que ressoar no seu ouvido. Quando você lê essa palavra no Evangelho de Mateus, isso devia ressoar no seu ouvido com relâmpagos, com trovões, como ressoou com os discípulos. Tinha que ressoar no seu ouvido. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Isso é a palavra do Senhor, e nós só nos apropriamos pela fé. Nós não estamos lá. Por que nós cremos? Porque Deus nos capacitou a confiar nele. E isso é verdade. Ele está aqui, neste momento, recebendo a adoração do seu povo, trabalhando nas nossas vidas e continuará fazendo isso. Então nós precisamos, irmãos, nos apropriar do que a Bíblia nos ensina e não ficarmos presos a outras coisas. Se você ouvir qualquer outra coisa, volte para a Bíblia. Estão falando que tem que ser assim. Vá, olha a vida de Abraão, olha a vida de Isaac, olha a situação desse homem e tantos outros que viveram pela fé. As palavras do apóstolo Pedro, as palavras de Paulo, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que são manifestadas na palavra, aquela senhora que perdeu o filho dela, a viúva, né, e como Jesus se compadeceu dela e levantou o menino dela. São pessoas que foram impactadas pela presença de Deus. Olha nas Escrituras e veja como Deus age, que grande amor que Ele tem e como Ele nos insiste a nós em confiarmos nele o tempo todo. Não se deixe levar pelo que está ouvindo por aí. Ouça o que está aqui dentro. E isso vai trazer vida para você. Amém? Amém? Gente, eu quero, nesse momento, que a gente vá orar diante de Deus, pedindo, clamando por uma vida de fé, segundo os princípios das Escrituras. Para que você clame ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ter uma visão igual àquele homem,
uma atitude de fé que é elogiável pelo Senhor. Irmãos, o Espaço Esperança não é fruto da determinação do missionário Natan. Não é fruto da determinação. O Espaço Esperança é fruto da fé. Ele é obra de fé. O missionário Natan e tantos irmãos, a Damares, que creem em Deus, que confiam no Senhor Jesus, têm dado suas vidas porque creem, porque isso é obra de fé. Ninguém veio aqui e disse: estou determinando um local. Não. O Senhor foi abrindo portas das casas dos irmãos. Quantos abriram a porta da sua casa aqui no bairro para um estranho? O Senhor está dando estranho, um homem estranho. E como vocês confiaram nele? Como que vocês se aproximaram e disseram: esse é um homem de Deus? Por causa que vocês vivem pela fé. Porque vocês creem no Senhor Jesus, e porque a palavra dele entrou no coração de vocês. Este é um homem de fé, essa mulher é uma mulher de fé, então eu vou aceitar. Foi por isso, a obra do Espaço Esperança é uma obra de fé. Não é algo fruto da nossa cabeça, é fruto da fé no Senhor, da confiança naquilo que Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, vão e façam discípulos em todas as nações. Por isso você abriu a porta da sua casa, porque você é um homem e uma mulher de fé, a qual Deus colocou isso no seu coração. Por isso nós temos que preservar isso, irmãos, porque se nós perdermos, nós vamos perder muita coisa. O povo de Israel não entendeu Jesus, porque estava endurecido no seu coração. Nós temos muitas lutas em fora, muitas. Somos atacados todos os dias, e o nosso adversário quer tirar de nós essa convicção do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus. Eu não quero, nem eu nem você, nós vamos perder isso. Por isso nós precisamos nos aproximar do Senhor única e exclusivamente pela fé. Como disse a palavra, o justo viverá pela fé. Isso é um dos itens da reforma, que talvez é uma das coisas que mais as pessoas... isso é fé, é mágica. Fé não é mágica, é dom de Deus na sua vida e na minha. Faz toda a diferença. Nós cremos no Senhor. Eu sei que muitas vezes o Senhor fala coisas para você à distância, e você diz: mas será? Entenda, irmão, nós temos que aprender a caminhar, e o Senhor quer que a gente caminhe exclusivamente pela fé. Vamos orar.